Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e mais uma vez é uma grande satisfação estar com vocês aqui para comentar as lições da Escola Bíblica Dominical. Falamos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nosso pastor-presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira e complementamos todos com a paz do Senhor. Meus queridos, nesta feita nós partimos para o estudo de uma nova lição. A nossa lição hoje que estudaremos é a lição número 5. E essa lição ela tem um título, Uma Igreja Cheia de Amor. O texto áureo nos diz que, lá em Atos 4:32, era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas de todas as coisas lhe era comuns. Então nós temos esse embasamento aí em Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando neste trimestre, e a nossa verdade prática diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço que vocês ativem o sininho, favorite, engaje neste vídeo, encaminhe, compartilhe esse conteúdo para abençoar mais vidas com a exposição e o ensino da Palavra de Deus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar de volta aqui com vocês, embora de maneira virtual, como sempre no canal AD Prudente Oficial, contemplando os subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical. A gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, ao nosso companheiro, pastor Fernando Rodrigues, a Deus por sua infinita graça de nos dar o privilégio de poder tecer essas considerações. A lição de número 5, como sabido pelos senhores, falará sobre uma igreja cheia de amor. Primeiro assunto fala sobre o amor manifestado na comunhão cristã, para além dos argumentos já tecidos introdutoriamente pelo pastor Fernando. A essa altura, obtendo como palavras-chave a expressão amor, e não poderia ser diferente, nós temos inicialmente dentro desse nicho especificamente o crescimento da igreja cristã. Bem, nós temos tido por base, na lição de número 5, capítulo 4 do livro histórico de Atos dos Apóstolos, especificidade os versos 32 a 37, como os senhores leram e lerão nas respectivas escolas bíblicas dominicais. A verdade é que no versículo 32 existe um recorte feito pelo pastor José Gonçalves, onde ele diz multidão dos que criam, expressão que pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, diz o autor, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Naturalmente que não na mesma proporção que se chega do capítulo 2 ao 4, mas considerando o contexto histórico, a igreja muito rapidamente tomara vulto de uma maneira absolutamente significativa. Naturalmente que a igreja do primeiro século não dispunha dos recursos que nós temos hoje, mas ela dispunha de valores que nós precisamos obter hoje. É sabido que os nossos irmãos daquela então referida igreja perseveravam na doutrina, no partir do pão, na oração e na comunhão. Haja vista, esse é o tema do tópico 1, amor manifestado na comunhão, na koinonia cristã. E o item 1, como dissera, fala exatamente sobre esse crescimento que eu considero exponencial. É claro que, ao mesmo tempo em que cresce quantitativamente e qualitativamente, também crescem os desafios, os desacertos, os dissabores, os problemas, não é? No item 2, a propósito, é justamente sobre isso que trafega o tema, os desafios do crescimento. Assim, a igreja de Jerusalém, vemos o seu crescimento em escala geométrica. Multiplicava-se, como diz o verso 7 do capítulo 6 de Atos, e, consequentemente, os desafios também eram maiores, isso é natural.
Se você lida com um público menor, desafios menores. Se você lida com auditórios maiores, desafios maiores. Isso é uma regra equacional. Agora, vejam os meus irmãos, como proposto aqui na altura do item 2, ainda a respeito desses desafios, vejamos que o próprio autor faz algumas indagações. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria unidade em meio à complexidade? Enfim, ele retoricamente, ou pelo menos na descrição do material, responde somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Amor este que, conforme Paulo, Romanos capítulo 5, verso 5, foi derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, conforme Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição, e só por meio desse elo, por meio dessa ligação, por meio desse amor, a igreja, muito embora em crescimento significativo, poderia manter concomitantemente essa fidelidade. O item 3 fala sobre a vida interior. A expressão era o coração e a alma, diz o verso 32 do capítulo 4. Era o coração e a alma. Isso mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Isto é, vejamos que a igreja do primeiro século, com especificidade essa narrada no livro de Atos, tinha também uma expressão interna, isto é, os nossos irmãos viviam em unanimidade, embora fossem diversos nas suas opiniões e visões. No que diz respeito à missão da igreja, eram unânimes em coração e alma, que de fato isso reflita em nós enquanto cristãos no contexto diário. Bom, vamos ao tópico 2. Agradeço as sábias palavras do pastor Diego Fonseca, nosso colega, muito obrigado. E o tópico 2 tem o amor como manifestação da graça. E o seu subtópico, a graça como manifestação do Espírito, se nós recordarmos aí aquilo que nós estamos estudando nas lições anteriores, nós temos estudado sobre o Espírito, sobre a igreja cheia deste Espírito e como que ele conduz aí a igreja para pregar a excelente palavra de Deus. Então, neste tópico, diz que o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde que o amor de Deus habita ou está presente. O escritor de Atos, Lucas, ele nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho aí da ressurreição do Senhor Jesus. Isso está aqui na nossa leitura de Atos 4:33. Veja, a ousadia que nós estudamos aí na lição anterior, na lição 4 da exposição da Palavra de Deus, mostra que por o intermédio do Espírito Santo, os discípulos foram impelidos a pregar Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. E também essa graça, esse favor imerecido trouxe aos discípulos uma motivação extra, ou seja, sobrenatural para a pregação da palavra de Deus. Veja que essa graça, esse favor imerecido, cria na igreja uma mecânica de movimento, ou seja, ela não é inerte, ela se movimenta, ela é dinâmica, ela vai atrás daqueles que sofrem, ela prega a genuína palavra de Deus, aonde que aponta para uma palavra cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da palavra de Deus, aonde que essa igreja mostra que o amor ao próximo por meio do sacrifício de Cristo na cruz nos leva à salvação. Veja que a graça como favor imerecido mostra uma igreja que ela não é
parada, inerte, mas sim uma igreja dinâmica, que se movimenta, uma igreja que demonstra o seu amor ao próximo, o seu amor àqueles que estão sofrendo. Como está relatado lá em 1 de Coríntios 13, é onde que fala sobre o amor, ou também que mostra lá em Colossenses que este amor é o vínculo da perfeição. Então, o Espírito Santo motiva a igreja a amar as almas que estão no mundo, a ter uma comunhão e que de forma abundante a igreja reflete por meio deste amor a graça de Deus. Meus queridos, veja que a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viver de forma equilibrada entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Esses estão para servir, edificar, ensinar a igreja. Sejamos a Cristo leais e tenhamos aos nossos irmãos o grande amor ágape, amor fraterno, porque essa é a chamada da igreja, motivado pelo Santo Espírito de Deus. Pois bem, queridos, na altura do tópico 3, nós temos a manifestação do amor na solidariedade cristã. Em primeira instância, por assim dizer, nós temos a busca pela equidade, pela justiça, né? Ou pelo menos pelo senso de justiça. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas, de maneira que a solidariedade se vincula em certo aspecto, ou pelo menos digamos que é o caule, é o tronco, cujo um dos braços é a equidade, que visa não enxergar todos de maneira igualitária, mas sim observar que cada sujeito tem as suas necessidades, demandas e situações. O fato é que, para além dessa abordagem, o pastor José Gonçalves conceitua que em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas abastadas e, ao mesmo tempo, pobres. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade quando, no verso 34, fato que você pode comprovar outra vez aí no nosso material, visto que lá o autor diz, na nossa Bíblia Sagrada, saber o médico Lucas faz esse registro, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Isso é um milagre. Você viver em uma comunidade cujas pessoas não passam necessidade por fruto de uma solidariedade e fruto de uma comunidade cristã, isso é maiúsculo, não é? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, quando as vendiam, traziam o preço do que for vendido e depositavam ao pé ou aos pés dos apóstolos. Aqui eu não estou tomando gancho ou utilizando desse expediente para forçar você, querido irmão, a nenhuma negociação, seja de um bem, de um imóvel, de um móvel, enfim, e você, ao vendê-lo, trazê-lo em sua completude a uma instituição religiosa como a nossa. Eu seria, no mínimo, inconsequente se eu lhe dissesse isso. Os nossos pastores, a começar pelo nosso presidente, pastor Samuel Padilha, os pastores que lhe assessoram na diretoria, os pastores que estão trabalhando aqui no campo de trabalho, têm noção, responsabilidade e não são instruídos pelo nosso presidente a forçar ninguém a contribuir. Ninguém é obrigado absolutamente a nada. Mas aqui nós temos um registro histórico, cujas pessoas, ao venderem suas propriedades, depositavam aos pés a fim de que os menos favorecidos, os mais necessitados, pudessem ser assistidos. Bem, eu, de alguma maneira, observo que o item 2 fala sobre a propriedade e o compartilhamento. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, me permito usar um termo técnico para a atual conjuntura, eles tinham a escritura passada em seus respectivos nomes, portanto eram de suas próprias propriedades aquilo que eles possuíam.
mas eles estavam tão, de alguma maneira, convencidos de que, embora não tinham, eram mordomos, eram apenas cuidadores e zeladores daquilo que Deus lhes dera, que o coração estava tão disposto, tão dado, tão disposto ao voluntariado, que se fosse necessário, ele abria mão, abdicava disso ou daquilo em favor do sujeito que nada tinha sequer para comer. Então essa era a realidade, esse era o espírito da igreja primitiva, onde pobres e ricos, onde mais necessitados e mais abastados conviviam em um mesmo espaço e cada qual ciente de suas responsabilidades. Para além desses elementos, eu finalizo a minha participação citando o item 3, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, quando vendiam, traziam aos pés. Comentamos sobre isso há pouco. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Comentamos isso há pouco. Ninguém contribui porque foi constrangido a isso. Querido, se você participa, por alguma razão, você visitou esse vídeo e por alguma razão você está ouvindo esse pronunciamento, se você participa de alguma comunidade cristã, pode ser até alguma igreja com a titularidade nossa, na qual o sujeito que lidera aquela igreja, identificado como pastor, lhe obriga a fazer uma contribuição, com muito respeito a esse sujeito, a esse pastor, ele está agindo de maneira despretensiosa e inconsequente, porque não existe fundamentação bíblica para obrigá-la a contribuir. Agora, existe sim fundamentação bíblica para lhe incentivar, para lhe estimular, para lhe influenciar a contribuir na obra de Deus. Há uma fala de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, onde ele tece essas considerações, onde ele pede para que o sujeito, ao fazê-lo, faça com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Você não precisa barganhar com Deus, não precisa fazer um investimento como se fosse uma bolsa de valores, a fim de que ela renda e lhe dê lucros a partir dos juros consumidos. Não necessariamente. Você, ao fazer, faça com disponibilidade, com deliberalidade e com voluntariedade. Faça com a alma, faça com o coração. O Deus dos céus há de retribuir, porque Ele não deve absolutamente nada a ninguém. A lição de hoje não necessariamente é para desconstruir, mas para construir em nós o espírito da solidariedade. Olhar para o outro, isso de alguma maneira tece o que é ser um cristão. Ser cristão é conseguir enxergar o próximo. Se você consegue enxergar o outro, tecnicamente você pode, em partes, ser lido como um cristão. Bom, chegamos à nossa conclusão dessa lição número 5. Foi uma satisfação tê-los aqui até este vídeo. E essa conclusão nos diz muito a respeito daquilo que é as nossas atitudes como cristão. Essa lição nos mostra o quão importante é o amor entre a igreja, entre os irmãos. Essa conclusão nos diz que não há igreja verdadeira que não se identifica com o seu próximo. Uma igreja genuína, ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia, diante da necessidade do seu próximo, daquele que está próximo da sua perspectiva. O verdadeiro amor se realiza no atendimento às necessidades do seu semelhante. E aí, para corroborar com isso, nós temos o que a primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 20 nos diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu ou não viu? Eis aqui nossa última reflexão. É importante que o amor de Deus derramado nas nossas vidas reflita ao amor com o próximo. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande estar esses minutos aqui com vocês. A paz do Senhor.